Meus caros, nos últimos dias, a dobradinha Trump e Bolsonaro tem entregado vitórias ao Lula. Ou seja, a popularidade do Lula que aumentou, ela é muito mais uma rejeição ao Bolsonaro do que, de fato, um convencimento de Lula e uma vitória real das qualidades que o Lula tem. E isto é um fato notório, não só eu que estou dizendo isto, outros tantos analistas pela internet estão dizendo a mesmíssima coisa. E, bom, por que Lula está repetindo isto? Eu estou repetindo isto para dizer o seguinte: existe um eleitor órfão, que é um eleitor que não é nem bolsonarista nem petista, e que é do campo democrático. Este eleitor, ele não tem hoje um representante. A chamada terceira via não foi construída ao longo dos anos. E quando se tentou construir, a grande imprensa e inclusive, né, as odes do bolsonarismo e do lulismo fizeram questão de desmanchar qualquer alternativa do campo democrático. Algumas alternativas mais liberais, seja com Simone Tebet, por exemplo, ou algo mais de centro-esquerda, e aí podemos citar o exemplo do Ciro Gomes, ou liberal do campo da direita, que seria o Novo, por exemplo, com o Amoedo, enfim. O que acontece é o seguinte: o bolsonarismo se esvaziou e o lulismo ele se retroalimenta desse esvaziamento do Bolsonaro. Porque, na verdade, cai por terra aquele discurso do patriotismo que era quase que uma coisa única do bolsonarismo. E que, por sua vez, né, nós vamos ver aí que dos candidatos que tinham este perfil de ser um campo de alternativa, aquele que realmente trabalha com uma ideia de soberania nacional é o Ciro Gomes. O Projeto Nacional de Desenvolvimento do Ciro Gomes é o único que realmente trabalha com uma ideia de soberania nacional que hoje o Lula se apropria em discurso. Por quê? Porque efetivamente havia um planejamento de desenvolvimento do país como um todo. Era um projeto e é um projeto não de governo, era um projeto de Estado, era um projeto de anos. Efetivamente, esta é uma situação. O que acontece é que, será que Lula vai segurar esse crescimento adiante? Pode ser que sim, como provavelmente pode ser que não. O fato é que nós temos uma situação. O Ciro Gomes, por exemplo, eu acho muito pouco provável que o Ciro vá concorrer para presidente. Se concorrer, acredito que vai ser para o governo do Ceará. E acho que o Ciro nem teria condições de estar hoje numa disputa nacional, por tudo que aconteceu nos últimos tempos. E advogo o seguinte: uma candidatura, tu trabalha pelo menos uns 4 anos, pelo menos 6 anos antes. E o Ciro não trabalhou esses anos de 2022 até 2025, por exemplo, que é o ano que nós estamos agora. Então, é estranho que um candidato que some vá querer agora voltar para o cenário de disputa eleitoral. E isso já houve esse tipo de questionamento, por exemplo, com a Marina Silva. Então, há uma situação aí a ser posta e a ser entendida.
O que acontece hoje é que o apoio que nós podemos dar ao Lula enquanto presidente não significa que seja um apoio enquanto eu vou apoiar uma candidatura do Lula, mas não significa que num processo em que eu não tenho um Ciro Gomes para eu me representar e me sentir representado de fato, ou eu vou para a vala do voto nulo ou do voto em branco, ou eu vou dar um voto não para o Bolsonaro de protesto mesmo, que é o que eu, inclusive, estou desenhando no meu voto para mim. Para mim. Eu não sei até o que eu vou fazer em 2026, com quem que eu vou votar ainda. Mas vamos dizer que eu votasse no Lula a preço de hoje. Jamais seria, porque né, numa condição de um apoiador fervoroso ao Lula, porque não seria. Mas seria pelo contexto. O contexto me diz que eu devo votar neste para dizer não a outro, como aconteceu na eleição aqui do meu estado, em que eu votei em Eduardo Leite só para dizer não a Onyx. E é o que aconteceu. Mas eu não fiz o que muitos petistas fizeram aqui. Muitos botaram 45 nos seus veículos, inclusive. Eu não saí com 45 no peito, nem saí com o nome do Eduardo Leite, nem botei propaganda dele. Eu fui lá, votei discretamente. Não digo secretamente, hoje você já está sabendo o meu voto. Mas eu votei discretamente. E assim eu fiz porque as eleições às vezes não são, né, para atender às nossas vontades. E efetivamente, hoje, eu não tenho um candidato que seja assim, ai, é esse meu candidato, tirando se fosse o caso o Ciro. E acho que o Ciro nem tem mais clima neste momento para disputar uma nacional. Eu acho que seria o caminho mais viável ele ir para uma estadual, projetar-se como governador e, quem sabe, em 2030 vir o Ciro a governar esse país, por que não? Mas isto é uma construção. O Ciro construiu isto. Então eu acho que não tem como eu querer que ele agora queira ser o que ele não construiu até então. E acho pouco provável. Né? Por outro lado, com relação ao Lula, o Lula está aí, gente. E ele é o presidente ainda. E ele é realmente, né, ele é a prova cabal de que nada pior do que realmente o bolsonarismo. Até o Lula, com as suas deficiências, a gente sente que ainda tem mais força de presidente do que o banana Bolsonaro em Trícicas Eras. Mas isso não significa que eu ache esse governo lindo, maravilhoso, incriticável, como alguns de repente gostariam de ser. Não acho que esse crescimento que nós temos é um crescimento permanente. Nós tivemos um crescimento, uma melhora da economia em muitos aspectos. A questão do emprego, a gente tem que reconhecer. Mas a questão é mais além disso. É como manter esse crescimento para que não seja só um crescimento de verão. E como enfrentar, por exemplo, este bloqueio econômico imposto pelo Trump e sua companhia. Trump está levando a população a um anti-americanismo em que dizemos até sim para o Lula, só para dizer não a este, como diria o José de Souza, este líder alaranjado do fascismo. E esse daí já é uma questão minha, eu que estou complementando. Né? Mas o alaranjado Trump, ele empurra a população brasileira para um não ao Bolsonaro, e existe então o eleitor médio que votaria no Bolsonaro, que já está cansado, desde aquelas coisas que o Bolsonaro fez, né, aquela patuscada com o Alexandre de Moraes, por exemplo. Então, diante disto,
Diante de uma situação, o não prevalecerá, mas não é um sim necessariamente a Lula. Talvez seja isto que falte aos petistas entenderem no que está acontecendo neste momento. E você? O que você pensa a respeito de tudo isso? Deixe seu comentário aí que é bem importante para a gente. Até a próxima.